Estamos apresentando a Resenha Geral. Rádio Clube. Meio-dia e 32 minutos, boa tarde aos ouvintes da Resenha Geral. Estamos começando mais uma edição do nosso programa e vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas aos candidatos a prefeito da cidade de Vitória da Conquista. Ontem nós entrevistamos o candidato pelo PMDB, Erzen Guzmão. Hoje, dia 2, vamos estar entrevistando o candidato Abel Rebouças pelo PDT. A ordem está da seguinte forma: em primeiro lugar está a educação, em segundo saúde, em terceiro infraestrutura, em quarto segurança, em quinto esporte e lazer e em sexto zona rural. O candidato a prefeito Abel Rebouças já está aqui no estúdio da Rádio Clube. Boa tarde, candidato. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estar aqui falando de temas de interesse para a nossa população. Pois é, a partir de agora pode cronometrar o tempo. E a primeira pergunta para o candidato Abel Rebouças, do PDT, é a seguinte, sobre educação. Qual o plano do senhor para melhorar o IDEB em Vitória da Conquista, candidato? Olha, veja bem, a educação em Vitória da Conquista, eu gostaria de dizer inicialmente, a educação em nível superior, ela segue até bem em Vitória da Conquista, segue até muito bem, quando compara com outros índices que nós temos em outras cidades, em outros estados. Mas a educação em nível fundamental, a educação básica, ela realmente tem deixado muito a desejar. Então, eu acredito que é preciso mexer nesse índice tão baixo que Conquista vem recebendo a cada ano que passa. Digo isso porque é possível mexer, é possível você realmente trabalhar nessa mudança. A gente vê outras cidades do Brasil, até cidades mais pobres do que Vitória da Conquista, que com um plano de ação, com um projeto bem plantado para a educação, conseguiu mexer nesse índice, e esse índice, claro, que reflete na qualidade do ensino das crianças, né, e dos jovens. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que Vitória da Conquista deverá receber um plano, um choque de ação na educação, para que a gente não continue sendo referência, né, em nível nacional de educação de má qualidade. Isso é muito ruim. Eu cito, por exemplo, cidades como a cidade de Itabuna, como Camaçari hoje com o melhor índice que nós temos na Bahia, e Itabuna, que é uma cidade mais pobre que Conquista, um orçamento muito menor que o de Conquista, e que foi implantado há cerca de 4, 5 anos atrás, foi iniciado um programa de implantação de escolas em tempo integral. E esse é um projeto que nós temos. O PDT, em nível nacional, através de Brizola e através de, copiando inclusive aquela ideia de Anísio Teixeira, do baiano Anísio Teixeira, e que foi colocada em prática no Rio de Janeiro pelo Darcy Ribeiro e que expandiu em várias cidades brasileiras, tem sido um modelo, inclusive um modelo mundial. Os países desenvolvidos adotam a escola em tempo integral. Então, por que não adotar em Conquista esse mesmo modelo? Esse é o nosso projeto. Nosso projeto para a Vitória da Conquista é a nossa escola, que nós chamamos de Escola Vida, escola em tempo integral. Por quê? Porque nós entendemos que a criança, quando está na sua fase de ir para a escola, ela precisa ir para a escola com prazer, com satisfação. E no modelo atual que nós temos no município de Vitória da Conquista, a criança não vai com prazer. O professor também não desempenha a sua função com o prazer que deveria ter, mesmo sendo qualificado. Nós sabemos que o professor é fundamental nesse caminhar. A escola em tempo integral, ela vai cuidar com que a criança vá para a escola de manhã e só volte no final da tarde. Ele vai estudar os conteúdos pela manhã e da parte da tarde ele vai ter participação no esporte, no lazer, na cultura. E isso vai dar muito mais prazer para a criança, além das refeições que são oferecidas. Imaginem vocês, ouvintes, o que significa uma família que está desassistida, economicamente inclusive, né, que tem o seu filho indo para a escola recebendo inclusive alimentação. O que representa para o desempenho dessa criança? Né? Então nós queremos e vamos implantar no nosso governo a escola de tempo integral, porque eu considero que é fundamental para mudarmos essa realidade. E digo isso porque a escola em tempo integral também vai refletir diretamente no futuro dessa criança. 15, 20 anos depois, já jovem, né, ele precisa realmente ter mais oportunidades. Se tiver uma base de escolaridade decente, sem dúvida nenhuma, ele vai chegar
quando atingir sua maioridade, com uma condição muito melhor, para ter muito mais oportunidade. Acredito nisso e acredito na criança, acredito no jovem. E temos que investir fortemente na nossa criança hoje. E a Escola em Tempo Integral é o nosso projeto que nós vamos implantar em Vitória da Conquista. Evidentemente que não se implanta um projeto deste de uma hora para outra, mas tem que ser iniciado. No primeiro ano vamos implantar um percentual das escolas em tempo integral, como outros municípios já fizeram e com resultado muito positivo. Por exemplo, Paranaguá, no norte do Paraná, implantou-se a escola em tempo integral, começou há 8 anos atrás e agora finaliza este ano em 100% das escolas. Um passo de alta qualidade. E por que não implantar em Conquista da mesma maneira? Então vamos implantar porque esse é um projeto que interessa a toda a comunidade conquistense, às crianças e aos seus pais. Estamos entrevistando o candidato a prefeito pelo PDT, Abel Rebouças. Ele falou sobre educação, agora a pergunta é sobre saúde, candidato. Qual a sua avaliação do SUS na cidade de Vitória da Conquista? Todos nós sabemos que o SUS, a saúde pública em Vitória da Conquista, ela tem deixado muito a desejar. Não precisa de longe, não precisa você pegar dados do Ministério da Saúde, né? Nós sabemos que está na boca do povo, está na população. Você chega em qualquer bairro da cidade, especialmente nos bairros periféricos da cidade, você percebe claramente a reclamação generalizada das mães, dos jovens, todas aquelas pessoas que dependem, dos idosos, né, que dependem de uma consulta, que dependem, não é, de uma marcação, de algum procedimento ou de realização de exames. Então, tudo isso tem sido um reclame geral em toda a cidade, em todo o município. E quando se toca na zona rural, então a reclamação é muito maior. Bom, por que está acontecendo esse problema? A gente sabe que saúde pública no Brasil é um problema, no Brasil como um todo. Tanto que a CNBB lançou o seu programa, este ano, 2012, como um programa relacionado à saúde pública, em função da preocupação das igrejas em relação à saúde brasileira, à saúde pública brasileira. Em Vitória da Conquista não é diferente, chega a ser até um pouco pior, em função de que Conquista está com a quantidade de hospitais altamente defasada. O número de hospitais, o número de leitos que nós temos em Vitória da Conquista não está compatível com a demanda, com a população que nós temos em toda a região. E, portanto, nós temos que trabalhar no sentido, e vamos trabalhar nesse sentido, de criar oportunidades para ampliação dos hospitais municipais, lutar fortemente para a ampliação do hospital de base, porque é fundamental, é uma necessidade. E ninguém é feliz sem saúde. Ninguém consegue chegar, nenhuma família, e digo para cada ouvinte que está me ouvindo agora, nenhuma criança, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum adulto, nenhum idoso é feliz sem uma saúde de qualidade. Faz parte do bem-estar da população. Portanto, no nosso governo, nós vamos dar atenção especial à saúde, porque entendemos que é uma prioridade em qualquer circunstância, em qualquer região. E Conquista não é diferente. Principalmente porque nós estamos muito defasados. Ninguém imaginava, imagino que ninguém imaginava, que a Conquista ia continuar crescendo como está crescendo. Ou se imaginava, não fizeram o planejamento adequado. Então, se você tinha, há poucos anos atrás, 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, né, e sabia-se, é factível, né, de fazer-se um planejamento, de saber que 10 anos depois, 5 anos depois, você teria uma população no crescimento continuado. E hoje a gente fala, Conquista é uma cidade em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Tem uma população, cresce e cresce muito. A cidade que mais constrói no interior do Nordeste é Vitória da Conquista. Então, era completamente possível de você saber que isso ia acontecer. Daí gera o problema da água, que a água não é suficiente para atender a população, e a saúde, que é nosso tema, fica também completamente afetado no sentido negativo, porque não houve um planejamento no sentido de criar oportunidades compatíveis com o crescimento da população. E não é só a população de Conquista, é a população que vem de toda uma região, de vários municípios do estado e também do norte de Minas Gerais. Então é preciso fazer alguma coisa na saúde. Não é possível conviver com o que nós estamos vendo aí. Eu tive a oportunidade de ser reitor da universidade por 8 anos. Nós implantamos o curso de medicina e na época até alguns falavam, mas o curso de medicina em saúde, em Conquista não tem estrutura para um curso de medicina. E eu dizia, eu discordo plenamente disso. Porque Montes Claros, em 2003, já tinha 3 cursos de medicina. E Montes Claros é do tamanho de Vitória da Conquista, aproximadamente uma cidade com a mesma população, uma cidade com um tamanho muito parecido, e lá já tinha 3 cursos de medicina. Por que na Bahia... Por que no Nordeste eu tenho que pensar pequeno? Por que eu não posso ter também o curso de medicina implantado em Vitória da Conquista? E fomos à luta e temos hoje o curso de medicina que eu implantei em 2003 para 2004. E o ano passado
foi classificado, já tinha formado apenas a segunda turma, foi classificado pela ENAD como o melhor curso de medicina da Bahia. E foi o 22º melhor curso de medicina do Brasil. Então nós temos que ter orgulho disso e saber que nós temos potencial sim, não podemos pensar pequeno. Eu quero pensar na minha cidade, na minha Vitória da Conquista, como uma cidade de primeiro mundo. E essa é a minha meta e nós vamos trabalhar, porque quando eu estava na universidade, ela era muito pequena quando eu assumi. E quando eu terminei 8 anos depois, deixei a universidade reconhecida nacionalmente, pelos bons cursos que nós temos, pelos avanços que nós experimentamos, pelas pós-graduações que nós implantamos. Então, se nós pudermos implantar um curso de medicina que muita gente não acreditava, implantamos com sucesso em Vitória da Conquista, implantamos um segundo curso de medicina em Jequié também, na minha gestão. Aí nós conseguimos fazer isso. Então, por que eu não posso pensar que a saúde pública de Vitória da Conquista pode ser melhor do que nós temos aí hoje? E eu tenho certeza que nós temos condições de fazer. Falo isso ouvindo os profissionais de saúde, que lidam, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, todos aqueles profissionais que lidam na saúde. Eu tenho conversado com eles ao longo da nossa campanha e tenho demonstrado claramente, né, que a saúde de Conquista, você pode fazer uma gestão melhor do que está aí. E você, se não resolver o problema 100%, mas você vai minimizar esses problemas que você enfrenta no dia a dia. Nós temos o hospital de base, que nós sabemos realmente a dificuldade que é. Só quem vai no hospital de base é que sabe a dificuldade que é você conseguir um internamento. A cada dia que passa, a cada semana que passa, amplia-se o número de corredores com marcas expostas ali, onde o paciente chega em busca de um atendimento e, lamentavelmente, não consegue o seu espaço, porque o número de leitos é muito reduzido. Então vamos trabalhar nesse sentido. Eu sei que o hospital de base não é um projeto, não é uma obrigação do prefeito, não é administrado pelo prefeito diretamente, mas o prefeito é o gestor de uma região, é o gestor desse município. Então é preciso realmente dar toda a atenção para o hospital de base e nós podemos fazer. Nós podemos fazer como prefeito, sim, está trabalhando, existe a pactuação com os municípios, nós sabemos como é que funciona, e vamos trabalhar sim para fazer com que a gente possa melhorar a saúde. Outra coisa, por que os hospitais públicos são lotados, são superlotados? É porque outras unidades de saúde, aí estou referindo aos postos de saúde, eles não funcionam. São muito importantes os postos de saúde nos distritos, nos povoados e nos bairros de conquista. São muito importantes. O problema maior é que eles não funcionam como deveria funcionar por falta de gestão. Então, nesse sentido, eu estou falando, não é, pelo que eu andei, pelo que eu conheci, pelo que eu conversei com os médicos, com os outros profissionais. E mostra claramente, é preciso mudar. E a população reclama diuturnamente desse problema. Então, na hora em que a gente fazer funcionar as unidades de saúde, os postos de saúde, adequadamente, e implantar, né, aquele que é sucesso, inclusive em outras cidades, que é as unidades de pronto atendimento, que é fundamental, as UPAs, em Vitória da Conquista, vai desafogar fortemente aquela demanda do hospital. Pequenos procedimentos, pequenas ações na área de saúde, você pode antecipar sem ter que mandar para o hospital. Não é? Então eu tenho dito, às vezes, uma mulher, uma pessoa tem uma cólica e a única saída, porque o posto não funciona, tem que correr no hospital para ser socorrida e chega no hospital, não tem o espaço para ser atendida. Infelizmente. Então nós sabemos que isso é importante e nós vamos dar total atenção à saúde na nossa gestão, no sentido de que a gente possa ter dias melhores para a população, para a criança, para o jovem, para o idoso, porque são pessoas que realmente têm esse direito. É um direito constitucional que nós temos que levar em consideração. Por isso, no nosso plano de governo, nós temos sim uma atenção especial voltada para a saúde. A próxima pergunta para o candidato é sobre infraestrutura. Nós temos graves problemas de mobilidade e acessibilidade em Conquista. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema, candidato? Olha, sem dúvida, esse é um grande problema. Quando a gente, se a gente reportar há uns anos atrás, eu já disse isso em outras entrevistas, quando a gente volta a 3, 4 anos atrás, Conquista não tinha engarrafamento no trânsito. Conquista não tinha essa lentidão no trânsito na nossa cidade. E isso rapidamente aconteceu que hoje, para você atravessar a cidade nos horários de pico, você tem que se preparar, porque gasta às vezes mais de 1 hora. Pelo trânsito lento ou pelo engarrafamento que a gente é submetido. Isso precisa de um trabalho de engenharia, de trânsito altamente competente para mudar essa realidade. É claro que a cidade está crescendo, está inchando de alguma maneira, e o inchaço de uma cidade como Conquista, ele tem que acontecer, como é natural que vai acontecer esse crescimento, mas se não associar-se ao desenvolvimento, e o desenvolvimento é um trânsito, engenharia de trânsito adequada com seu crescimento. Nós temos que trabalhar também para resolver esse problema pensando não somente no hoje. Porque veja bem que situação. Nós temos hoje Conquista
com 320 mil habitantes aproximadamente, mas daqui a 10 anos, aponta-se que teremos o dobro da população, 600, 700 mil habitantes, mais a população flutuante que nós temos em Vitória da Conquista diariamente. Então, isso vai parar? Não vai continuar crescendo, porque a cidade de Conquista cresce pelo esforço, não é, do seu empresariado local, pela sua população. Ela cresce independente do poder público. Então, se o poder público cumprir bem a sua função de poder público, vai permitir esse crescimento com desenvolvimento. E esse desenvolvimento tem a ver com essa mobilidade, né? O transporte coletivo, que já foi dito durante a campanha, que é um transporte que deixa muito a desejar, porque nós temos 2 empresas apenas que atendem, e para uma população de quase 400 mil habitantes que movimenta na cidade, né? Eu disse 320 mil habitantes que residem em Conquista, não é, que reside no nosso município, mas a população flutuante de cidades vizinhas que vem para a Vitória da Conquista chega a quase 400 mil pessoas diariamente em nossa cidade. Então é preciso pensar nisso. Imagina daqui a 10 anos, vamos estar falando, quem sabe, de 800, 900 mil pessoas circulando na cidade. Então tem que pensar em ações agora, para que a gente possa, daqui a médio e longo prazo, você não ter que ficar apagando fogo. E essa é a grande preocupação que nós temos em relação à nossa cidade. O plano diretor urbano de Vitória da Conquista, né, nós temos que fazer um novo plano diretor urbano, pensando no uso adequado do solo, para que a mobilidade nos novos, vamos imaginar, no centro da cidade, nos nossos bairros e até mesmo nos novos loteamentos que serão implantados no nosso município e vão continuar, que a gente possa fazer isso dentro de uma estrutura que esteja compatível com o crescimento da cidade, pensando na mobilidade daqui a 10, 20, 50, 100 anos. Quando eu falo às vezes que a gente tem que pensar na cidade daqui a 100 anos, algumas pessoas, mas daqui a 100 anos, eu digo para vocês, 100 anos hoje é uma idade que uma pessoa vive. Não é? Então a gente não pode, a média de vida do brasileiro hoje é 75, 76 anos de idade, é uma esperança de vida que a gente tem. Daqui a pouco tempo nós vamos chegar aí seguramente a 90 anos, 100 anos de expectativa. É uma geração, basicamente, de vida de uma pessoa. Então temos que pensar assim, hoje, o que vai acontecer daqui a 50, 100 anos. Senão, daqui a 50, 100 anos nós vamos ter sérios problemas na nossa cidade. E dentre os problemas que eu digo em relação à infraestrutura, tem a questão da água. A questão da água, que volto a dizer, quando a Conquista tinha 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, você podia até dizer que a água que temos hoje era suficiente, seria suficiente para atender a população menor que nós tínhamos. Hoje já não atende mais. E num ano como esse, um ano de seca, claro que é uma seca que aconteceu no estado todo, não é? Aí piora muito a situação. Mas antes da seca, nós já tínhamos bairros de Conquista que eram afetados pela falta de água. Então, não é uma questão apenas de ter sido um ano seco. Aí que volta a questão do planejamento. No nosso governo, nós vamos trabalhar fortemente a questão de planejamento, pensando na cidade no presente, a médio e longo prazo. Quando eu falo, eu quero ser prefeito da nossa cidade, o professor Abel quer ser prefeito de Conquista, meu amigo ouvinte, é porque nós queremos pensar na cidade, planejar a cidade a médio e longo prazo. E esse médio e longo prazo, eu digo, estendo a 100 anos ou mais. Pensar hoje em ter uma mobilidade, transporte coletivo de massa, de trem, de superfície, mini-metrôs, não é pensar longe, não, é pensar perto. Nós temos que pensar, não que podemos implantar isso em 4 anos que vem pela frente, mas nós já temos que começar a elaborar projetos pensando o que vai acontecer sobre isso daqui a 10, 20 anos. Porque se os novos loteamentos de Vitória da Conquista não forem planejados com esse pensamento, seguramente vamos ter sérios problemas para os nossos filhos, nossos netos. Não podemos deixar essa herança para eles, porque realmente nós podemos fazer muito melhor. Em relação à água, que também é um item da infraestrutura, eu quero dizer que se hoje temos dificuldade, daqui a 5, 10 anos, imagine o que vai acontecer. Quando a gente fala sobre a barragem do Rio Pardo, eu estou falando da barragem do Rio Pardo, tenho falado sempre nos meus programas, é porque eu acredito que nós temos que achar uma solução definitiva para a água que abastece Conquista, os distritos, os bairros da cidade, e que tenha um excedente de água para também ajudar no desenvolvimento regional. Eu falo da água do Rio Pardo, a barragem do Rio Pardo, que se comenta sobre essa barragem desde 1936. Esse projeto não, ele nunca entrou, nunca saiu do papel, o pensamento. O projeto não existe. O projeto, nunca existiu esse projeto da barragem do Rio Pardo. Então é preciso a gente elaborar o projeto. Eu sei que o projeto do Rio Pardo, a verba deve ser uma verba do governo estadual federal, porque é uma obra relativamente cara.
Mas a cidade de hoje já comporta, precisa desse manancial de água para atender aos interesses da população, né, em termos de água, e também tem um excedente para vir para a Vitória da Conquista algumas indústrias que dependem de água. Muitas indústrias tentaram implantar em Conquista e não puderam implantar porque não tinha água suficiente. Várias. Não é? Se nós temos uma barragem do Rio Pardo, essa água atende perfeitamente a população, vai sobrar água para a indústria e principalmente água para irrigação. Imagine os cafeicultores, produtores agrícolas, os produtores de animal, os pecuaristas. Um ano como esse, quantos sofreram? Quantas perdas nós tivemos na cafeicultura, que a cafeicultura nossa, ela quase que não é irrigada. Porque não temos uma barragem tão forte como essa barragem do Rio Pardo. Em Machado Mineiro, em Minas Gerais, as áreas irrigadas, que lá tem uma barragem, no Rio Pardo, as áreas irrigadas chegam a ter uma produtividade de 100 sacas por hectare de café, ou até mais do que isso, por causa da irrigação, por causa da tecnologia. Nós temos tecnologia disponível para isso. Então não podemos também, aqui no Planalto da Conquista, utilizar dessa água também para essa finalidade. É importante, e isso não vai apoiar somente, ajudar somente o cafeicultor, o produtor rural, né? Mas vai apoiar também, vai gerar muito mais emprego e renda, vai dar muito mais, vai forçar muito mais a economia da nossa cidade no sentido positivo. Isso beneficia a todos, gera mais emprego e renda e muito mais oportunidade. Então, eu quero dizer que no nosso governo, essa questão de infraestrutura é fundamental. Ela é fundamental para qualquer governo de qualquer cidade do Porto de Conquista. Se não pensar na infraestrutura, nós devemos pagar muito caro por isso aí. Estamos entrevistando o candidato prefeito de Vitória da Conquista, Abel Rebouças, do PDT, e a pergunta agora é sobre segurança, candidato. O índice de violência tem crescido muito em Conquista. Quais são as suas propostas para melhorar essa situação? Esse é um problema muito sério. Eu tenho andado nas minhas caminhadas, tenho conversado com famílias, com pais, com mães, com jovens, com crianças, tem conversado com a sociedade organizada, com empresários, e a gente detecta que a segurança é uma das maiores preocupações. Quando a gente fala, por exemplo, educação, saúde e segurança são os itens que a população mais reclama. A segurança é tão grave que antigamente você falava, não, eu vou morar no interior, eu vou morar no povoado, eu vou morar numa cidade pequena para fugir da violência da cidade grande. Isso acabou, essa fase. Hoje a gente anda, eu tenho andado muito na zona rural, nos distritos e povoados do nosso município, e a gente vê uma reclamação geral da população que vive, né, nos povoados, nos distritos, e diz que a violência chegou lá também, a droga chegou lá também. Então é preciso ter uma atenção especial, e nós queremos ter essa atenção especial a partir do ano que vem. Nós temos vários municípios, vários distritos e povoados, né, do nosso município de Conquista, que não possui sequer um posto policial. Às vezes, nenhum policial. Digo um exemplo, Cercadinho, que tive lá várias vezes. Né? Cercadinho, Veredinha, Abelhas, Inhobim e muitos outros. Só para isso como exemplo. Bate-pé, você não tem um posto policial. E se não tem um posto policial, que segurança tem essa população? É claro que eu não quero atrelar que a insegurança, que a violência que ocorre em nossa cidade, ela seja somente por falta de efetivo policial. Claro que nós sabemos que a Polícia Militar presta um grande serviço à nossa comunidade, mas um grande serviço mesmo. Fui parceiro deles, eles foram meus parceiros quando eu estava na universidade, nos apoiaram sempre. Né? Os policiais são fundamentais, o policial federal, o policial rodoviário, o policial civil, o policial militar, eles são importantíssimos na segurança, né, do nosso município. Nós sabemos que o efetivo deles, o efetivo policial, de toda a polícia que nós temos aqui, o efetivo é muito pequeno. Se comparamos com Jequié, com outras cidades até muito menor que a Conquista, que tem às vezes um efetivo policial maior do que nós temos em Vitória da Conquista. Claro que tem que ampliar para melhorar a segurança, mas eu digo que não é apenas ampliando o efetivo policial, o número de policiais, que nós vamos resolver o problema da segurança. Não é só isso. Existe um outro problema por trás. Existe um outro problema que é realmente, a gente pergunta, por que os jovens estão entrando no mundo da droga, da criminalidade? Eu, como sou conselheiro do Conselho Penal de nossa cidade, tenho ido ao presídio constantemente, e lá no presídio eu converso com algumas jovens presas, alguns jovens presos, e a gente percebe claramente, né, que esses jovens, e veja vocês, veja ouvintes, esses jovens, meninas de 18 a 25 anos de idade, e os homens também nessa mesma idade, mais de 80% deles estão presos por causa das drogas.
E quando a gente conversa com eles, por que você entrou no mundo da droga? Ele responde com muita clareza, é porque eu não tive oportunidade, é porque eu precisava de dar um alimento para o meu filho e acabei encontrando nesse mundo a única saída. Então, gente, resolver o problema da violência em Vitória da Conquista, atacar o grande problema das drogas, é realmente criar oportunidade para os jovens adultos, criar oportunidade para os nossos adolescentes, é criar a escola em tempo integral. Tudo isso vai repercutir positivamente contra a violência hoje, amanhã e no futuro mais distante. É preciso essa atenção especial. Por isso, quando eu falo de escola em tempo integral, eu estou pensando que daqui a 10, 15 anos, aquela criança, ela não vai chegar no mundo da criminalidade, nem no mundo da droga, porque ele vai ter uma formação integral. Não somente conteúdo, mas uma formação integral. Quando eu falo, tem dito por aí, que nós estamos preocupados e vamos implantar, nosso projeto de governo contempla isso, vamos implantar nos bairros periféricos, principalmente da nossa cidade, o centro de formação profissional, é porque eu desejo dar oportunidade para aqueles jovens adultos que não tiveram oportunidade de ter uma profissão. E digo isso porque eu já conheci, vi isso em outros municípios. Eu vi em Vitória, no Espírito Santo, uma parceria com o Senai. Tenho dito esse exemplo sempre, porque eu acho que é importante que tenhamos exemplos a mostrar. Uma parceria da Prefeitura de Vitória com o Senai, onde pegaram e montaram parcerias, criaram centro de formação profissional para profissionais da construção civil. O resultado é fantástico. Você forma pessoas que não tinham nenhuma profissão, eles transformam-se em profissionais como pintores, como pedreiros, como encanadores, não é? Como outros mestres de obras, assim por diante, que são profissões hoje que remuneram muito bem. E esses jovens que adquiriram uma profissão dessa, sem dúvida nenhuma, essa é a oportunidade que ele queria. Na vigilância, o jovem para ser um motorista, são profissões hoje que são dignas de qualquer pessoa. E que a pessoa, seguramente, um jovem como esse, não vai escolher o mundo ruim para ter o seu futuro. Não tem dúvida disso. Então, nós queremos dizer, no nosso projeto de governo, nós vamos atacar, criar as oportunidades para que as crianças, os nossos jovens, tenham oportunidade, não somente na qualificação profissional, na formação profissional, mas também que a gente vai trabalhar no sentido de criar opções para que esse jovem também, através do esporte e da cultura, que é algo importantíssimo em nosso município. Quando a gente fala de cultura em Conquista, a gente vê claramente que nós temos tantos valores culturais, na música, na dança, no teatro, uma série de oportunidades culturais e que existem pessoas por aqui que podem muito bem trabalhar e estão ávidos por essas oportunidades. E Abel Prefeito vai trabalhar fortemente para que a cultura seja resgatada e seja, de fato, estimulada a ocupar seu verdadeiro espaço. Queremos fazer com que as praças públicas de Vitória da Conquista, a gente possa criar espaços culturais, como conchas acústicas e várias outras modalidades de espaços culturais, para que as pessoas, os jovens, os idosos possam ir para esses locais e apresentar e trabalhar no sentido de ter bem-estar através da cultura. Isso é muito importante. E ainda quero dizer que em relação ao esporte, no nosso tema diz respeito à segurança pública, mas eu quero também dizer que o esporte é fundamental no combate à questão da violência. Nós sabemos que através do judô, do jiu-jitsu, da capoeira, do karatê, do xadrez, de muitas modalidades esportivas, do atletismo, nós sabemos que nós podemos mudar o caminho de muitos jovens, especialmente aqueles que estão em zona de risco. Ele vai encontrar no esporte, ele vai encontrar na cultura a oportunidade de sentir bem, de ter mais saúde, de cumprir o seu papel como cidadão. O esporte liberta, a cultura liberta. Então vamos trabalhar, vamos transformar nossas praças públicas de Conquista, da cidade, da zona rural, em verdadeiros espaços para a prática do esporte e da cultura. E aí nós vamos ter dias melhores para as nossas famílias, para a nossa população. Exatamente, a próxima pergunta seria essa, candidato. As propostas do candidato para o esporte na cidade. Exatamente essa, o senhor já entrou aí na... Eu diria que em relação ao esporte, eu tenho conversado também nas nossas andanças durante nossa campanha, eu tenho trabalhado muito, conversado muito com o pessoal do futebol. E eles têm reclamado, nós temos o futebol, campos de futebol, um exemplo, Bairro Guarani, Pedrinhas e vários outros campos de futebol que nós temos na cidade, em que muitas vezes não são dotados de uma infraestrutura mínima para o seu bom funcionamento. Por exemplo,
Se você colocar nos campos de futebol que nós temos na nossa cidade, não precisa em todos, mas um número expressivo, colocar iluminação noturna, vários jovens e adultos poderão praticar. Quem trabalha durante o dia, ele não só vai praticar final de semana, mas muita gente me disse e me pediu: Abel, se você for prefeito da cidade, dê uma atenção especial para os nossos campos de futebol, coloque iluminação noturna, para que a gente possa praticar e dar mais oportunidade para as pessoas que gostam do esporte. Então, isso é um compromisso. O pessoal do atletismo reuniu comigo e disse: a gente precisa de atenção do poder público. Nós ganhamos várias modalidades esportivas do atletismo em Conquista, na Bahia e no Brasil. Precisamos de atenção para que a gente possa estimular mais essa atividade desportiva. E, claro, isso ajuda na saúde, ajuda na segurança e uma série de outras coisas. Tive reuniões com o pessoal da capoeira, tive reuniões com o pessoal do judô, do jiu-jitsu. Eu tive a oportunidade de colocar, quando fui reitor da UESB, colocar em prática um programa super exitoso, um programa de total sucesso, né, um programa de judô, né, que implantamos de 2003 para 2004, que até hoje funciona. Foram milhares de crianças e jovens que passaram pelo judô que nós implantamos. E até hoje são mais de 400 crianças e jovens que participam do nosso judô. Isso é muito importante. Projeto que dão certo, através do esporte. Então, como prefeito, eu vou ter a obrigação de fazer muito mais do que isso. E isso eu quero convocar a cada desportista da nossa cidade, do nosso município, para que nós possamos juntos construir o nosso projeto que nós denominamos Cidade do Esporte. Porque através da Cidade do Esporte, nós vamos fazer com que os nossos jovens, nossos adultos possam verificar no esporte a sua grande possibilidade, a sua inclusão na saúde, a sua inclusão em outros locais. Então, agradeço intensamente. Quero dizer a todos que nosso projeto da cidade do esporte e o nosso projeto Multicultura, que é o projeto voltado para a cultura do nosso município, juntos com outros projetos, nós vamos ter condições, de fato, de fazer com que a gente possa criar dias melhores para a nossa população, para a criança, para o jovem, para a pessoa da terceira idade, porque é fundamental, não é, esse sentimento de poder público cumprindo seu verdadeiro papel, não é, no esporte, na cultura, na saúde, no lazer e assim por diante. Fechou o tempo aí do candidato, o senhor tem 30 segundos para concluir aí. Eu queria agradecer à Rádio Clube pela oportunidade e agradecer a cada ouvinte pela oportunidade de estar me ouvindo. E agradecer a cada criança que ao longo da minha caminhada me abraçou, a cada jovem, a cada estudante, a cada pessoa da terceira idade, cada empresário. Agradeço intensamente o carinho, a dedicação, não é, o abraço fraterno que todos vocês dedicaram para mim nessa minha caminhada. Espero que no próximo domingo, dia 7, possamos estar juntos, indo para o segundo turno, que eu vejo, digo ainda, não confiem em números mentirosos de pesquisa eleitoral, porque isso simplesmente faz confundir a cabeça do eleitor. Vote naquele candidato a prefeito, vereador, de sua confiança. Não deixe ser enganado pelas pesquisas mentirosas que vão ocorrer a partir de agora. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Entrevistamos o candidato a prefeito de Vitória da Conquista, Abel Rebouças, do PDT, e amanhã estaremos entrevistando Elkson Soares, do PPS. Obrigada, candidato, e boa sorte. 1h05. Estamos apresentando a Resenha Geral. Cidade 95,9 Rádio Clube.